E aí, lindões? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar como conseguir aquela acomodação dos sonhos aqui na Irlanda. Então, bora lá? Bom, uma das principais preocupações de quem vai fazer um intercâmbio é onde vou morar? E agora? Sim. Principalmente porque nós que somos intercambistas, a gente precisa ter uma acomodação temporária ali de pelo menos 2 semanas a um mês para depois ter a nossa acomodação fixa, né? Então a gente chegou aqui em março de 2025, só que no final do ano passado a gente já começou a ver as nossas acomodações e a gente preferiu por... A gente alugou a nossa acomodação temporária pelo Airbnb, então a gente vai até deixar o link aqui embaixo. A gente super recomenda essa acomodação que a gente ficou. Logo no centro da cidade, né? Bem perto de tudo. Muito perto, a gente ia andando pra escola, né? E a Geraldine, que é a proprietária, é super acolhedora. Então a gente ficou um mês nessa acomodação temporária. Sim. E foi ótimo. Mas é muito comum também que quando você faça o contrato ali com a agência também disponha de host family, né? Que é onde você vai poder dividir quartos ou ficar ali em casas de família. Então você pode fechar isso dentro do seu pacote de intercâmbio. Sim, além disso, tem alguns outros sites que você consegue locar ainda estando no Brasil. A gente tem, por exemplo, alguns amigos que fecharam pela Hosting Power, que é um site que você consegue procurar quartos para compartilhar, apartamento, estúdio, enfim. Você consegue locar e aí você pode locar estando no Brasil. Porém, a gente recomenda que você tenha o máximo possível de informações sobre aquela acomodação, para você não acabar caindo em algum golpe. Tem 2 principais sites aqui que você pode fazer essa busca por a tua acomodação, que é o daft.ie e o rent.ie. Eles têm tanto o aplicativo para celular e tanto o site para usar no navegador no computador. Isso. E lá você pode buscar tanto na parte de compartilhar, que é o mais comum aqui, onde você loca quartos, né? Se você quer gastar um pouco menos, ou se você aí tem um poder aquisitivo um pouco maior, você pode locar uma casa, um estúdio inteiro, né? E aqui tem uma primeira dica não pague nada antecipado, não caia num golpe aqui, né? Porque muitos corretores falam, para que você visite esse imóvel você tem que me pagar uma taxa. Não, isso é golpe. Fuja disso. E tome também cuidado com grupos de WhatsApp e grupos também de Facebook, né? Porque é muito golpe. Muito golpe, galera. Vocês têm que tomar muito cuidado. Sim. Uma vez que você já fechou essa acomodação temporária, já sabe onde vai ficar ali nas primeiras semanas, você vai chegar aqui na Irlanda e aí sim a gente recomenda que você comece a buscar a sua acomodação fixa, que é onde você vai ficar todo o período ali do intercâmbio, pelo menos grande parte dele, né? Sim. Então aí você vai poder ir até os locais, fazer a visita, olhar o quarto, olhar a casa, ver se é interessante para você ou não, ver se está dentro do padrão que você quer. Sim, e falando nessa questão de visita, esses sites que a gente sugeriu, Daft, Rent, você precisa fazer ali uma carta de o que você está fazendo no país, né? O que normalmente você não faz, né? Então você tem que fazer ali uma carta de sou uma pessoa segura para estar na tua casa, né? Basicamente uma mensagem que você vai enviar, tipo, tem um formulário, você vai colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone e vai ter uma descrição que você vai preencher. Sim. Então, por exemplo, eu lembro que a gente colocava algo mais ou menos assim: oi, me chamo Jefferson, eu e a minha esposa Yasmin, estamos aqui na Irlanda para fazer o curso de inglês, nós trabalhamos aqui, tal. Não fumamos, não bebemos, não somos Não temos cachorro, não temos filhos, somos pessoas legais. Sim, então tudo para vender ali essa imagem, né, para eles comprarem. Isso só para você fazer uma visita, tá? Isso, num textinho curto, não é tipo uma redação. Isso, porque aqui... a Europa como um todo, ela passa por um déficit nesse quesito de acomodação. Então, 90% aqui das pessoas compartilham a casa, né? Você precisa ser rápido e você precisa ali ter razões no qual a pessoa vai te chamar para fazer uma visita, né? Não ser problemático é um ponto muito forte. Então, as pessoas gostam. E elas gostam muito de brasileiros morando na casa. Então, a gente tem, né, um bom histórico. Aí, todo o povo brasileiro tem um bom histórico aqui. Então, você vê muitos irlandeses
procurando brasileiros para morar na casa. Sim, e quando o proprietário ele coloca ali a casa ou o apartamento dele para alocar, tem duas opções. Ou você vai alocar com a real estate, que é a imobiliária, né? Imobiliária em inglês é real estate. Ou você vai lidar diretamente com o proprietário. Vocês vão escutar muito esse termo aqui. Landlord e landlady, que são os proprietários da casa. Por quê? Às vezes, eles moram numa casa de 3 quartos e aí tem 2 outros que eles podem locar. Às vezes você pode morar junto com o proprietário ou às vezes ele pode locar a casa e aí é preenchido por imigrantes, vamos dizer assim, né? E assim, venha de mente aberta para poder compartilhar ambientes. Porque é algo que não é muito comum no Brasil, mas aqui todo mundo faz isso. Todo mundo compartilha a casa. Tem, sei lá, às vezes 6 pessoas diferentes compartilhando uma mesma casa, até mais. Então, é super comum. E aí, às vezes, você vai precisar compartilhar o banheiro com outras pessoas. Tem gente, solteiros, às vezes, que vem e compartilha o quarto com outra pessoa. Sim. Então, venha com a mente aberta. E uma coisa na nossa percepção, vale muito mais a pena você... morar com pessoas que têm ali uma convivência boa, do que você preferir, às vezes, ter uma suíte e ter pessoas na casa que não são legais, por exemplo. Às vezes você tem um quarto perfeito, mas as pessoas que estão ali compartilhando a casa não são muito legais. Sim. Então, é melhor que você tenha um quarto um pouco inferior e compartilhe o ambiente com pessoas bacanas, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Sim. E falando um pouco mais sobre valores aqui na Irlanda, né? Quando a gente fala de quarto individual, quarto single, vocês vão ouvir muito esse termo aqui, que é um quarto para uma pessoa, ele vai custar ali em torno de 500 euros a 750 euros, mais ou menos, um quarto single. Vai oscilar, né? Claro que vai depender do quarto. Tem quarto aí que de repente vai estar 1.000 euros. Vai ter quarto que de repente vai ser muito, muito, muito ruim, que vai estar tipo 400 euros por mês. Mas aí vai depender do quarto. Mas é mais ou menos nessa faixa. Quartos bons entre 500 e 700. Sim, quando a gente trata ali de quarto de casal, que é o quarto double, a gente pode ter 2 opções. Uma opção que você vai dividir o banheiro, que é o shared bathroom, que você vai dividir com outras pessoas, que ali pode estar em torno de uns 800 a 1.000 euros, mais ou menos. E também as opções com suíte, que aí podem ser de 950 euros até onde Deus quiser os preços, né? 1.200 euros, mais ou menos. Mas é mais ou menos nessa faixa. Suíte é mais ou menos aí entre 950 a uns 1.200. Sim. E tem a opção também de casa inteira ou estúdio inteiro, que vai variar ali de uns 1.500 mais ou menos até uns 2.800, 3.000 euros. Lembrando que assim, esses são preços estimados, pode variar, então vai depender do proprietário. E aqui da região de Galway, né, também. Isso muito daqui da região de Galway, talvez Dublin seja outro valor, Limerick, Cork outro valor, então isso varia muito, é só mais ou menos para vocês terem uma ideia. Sim, contando um pouquinho sobre a nossa experiência, né, quando a gente chegou aqui na Irlanda, a gente ficou nessa acomodação temporária, mais no centro da cidade. E aí, quando faltavam umas 2 semanas para expirar o tempo que a gente ia ficar nessa acomodação, a gente começou a procurar Daft, no Rent, só que dificilmente respondem, né? E a gente começou a buscar outras vias que foram grupos de WhatsApp, enfim. A gente chegou aí numa imobiliária presencialmente, porque a gente porta. Queria muito um quarto, que a gente já tava mandando mensagem já há uma semana. Sim. E ninguém respondia e o quarto tava lá disponível para alugar. A gente chegou a ir até a imobiliária falar com o corretor falou que não, era só por mensagem, e eles não responderam, então a gente não conseguiu locar. Pois é, a gente chegou na porta e falou, não, podem voltar para casa que o único contato é resposta por e-mail. Beleza. Aí a gente entrou nos grupos de WhatsApp, que é muito funcional também, né? Só que cuidado com os golpes. E o Jeff achou uma acomodação, né? Que era uma casa que tinha 4 quartos, né? Só com brasileiros. E a gente teria que dividir o banheiro com outras 2 pessoas. A gente foi, visitou o imóvel. Conheceu as pessoas que moravam lá. Sim, conheceu as pessoas, que é bem importante. E aí a gente falou, beleza, a gente tinha visto outros quartos também, mas esse era o melhor pra gente naquele determinado momento. E a gente falou, tá bom, queremos ficar com o quarto. Só que aí, o que acontece? As pessoas que estão na casa, elas precisam dar o aceite que você pode se mudar para aquele quarto. Não é toda a casa assim, mas a grande parte é assim. Sim, e aí eles dando o ok, eles vão passar o seu contato pro proprietário, pra landlady ou pro landlord, e aí eles vão entrar em contato com você. E aí eles podem te perguntar algumas coisas que são decisivas para que eles te aceitem ou não na casa.
que você trabalha aqui, você tem ali um payslip, né, o Olerite, para me certificar que você tem o dinheiro para pagar o aluguel, você tem o dinheiro do calção, né, que o dinheiro do calção aqui, ele é... Isso é um outro ponto. Todo lugar que você for alugar, você vai precisar pagar um depósito, que é um valor calção que você recebe de volta no final, quando você sair da casa, caso você entregue o quarto ali nas perfeitas condições. E esse calção, ele é pago no momento que você vai se mudar. Então, por exemplo, eu decidi, vou ficar com esse quarto. Vou pagar o calção e o primeiro mês. Sim. Então, saiba que no primeiro mês, você vai ter que despender ali de um valor maior. De praticamente 2 meses de aluguel, né? Porque geralmente o calção é exatamente o mesmo valor do aluguel. Então, vamos supor que o aluguel é 800 euros, o calção também vai acabar sendo 800 euros. Sim. E aí, essa landlord entrou em contato com a gente, enfim, falou que a gente trabalhava, ali deu a comprovação, né, que a gente tinha o payslip, que a gente acho que já tinha começado a trabalhar nessa época. E a gente pagou pra ela o depósito e acho que uma semana depois a gente se mudou, né, pra lá. A gente se mudou, enfim, a gente ficou acho que cerca de 3 meses, né, nessa casa. Só que aí surgiu uma oportunidade pra gente ir pra uma suíte, que era uma coisa que a gente já estava sentindo falta. Porque né? por mais que as pessoas que a gente compartilhava a casa fossem Maravilhosas. muito legais, a Sim. gente não teve nenhum problema referente a compartilhar o banheiro, a nada, não tivemos Sim. problemas pra nada. Mas ter o seu próprio banheiro, o Ainda seu mais próprio como casal, espaço, né? ainda mais como casal exatamente, é outra coisa, né, gente? Então surgiu essa oportunidade de ter uma casa que era muito mais perto do trabalho também, dá pra ir a pé Sim. do trabalho. Então, e era uma suíte, aí a gente optou por se mudar. Sim, e teve uma coisa que a gente decidiu se mudar antes mesmo de dar um mês, né? Porque o que acontece? Aqui, para que você se mude para um outro quarto, você tem que avisar com pelo menos 30 dias de antecedência. Isso gerou uma responsabilidade pra gente, que é o quê? Colocar uma pessoa no lugar nosso quarto, que né? a gente tava, porque senão a gente precisa pagar por esses 30 dias. Sim. Que é o correto, você tem que avisar com 30 dias de antecedência, você quer sair antes, você pode sair, mas você vai pagar esses 30 dias, Sim. né, normal. E aí a gente teve que ir atrás pra divulgar, pra arrumar alguém pra colocar no nosso lugar, pra gente não ter que pagar esses 30 dias. Sim, e uma coisa esteja ciente que você precisa se colocar à disposição também para participar dessas visitas para outra pessoa entrar ali no teu quarto. Se né? por acaso você passar por uma situação assim. Sim, com certeza. Nessa primeira acomodação, a gente pagava 850, né? Nesse Mais quarto. contas Mais contas, que dava em torno ali de mais ou menos uns 1.000 euros por mês no total. de acomodação. É o valor mais caro que você vai ter de conta aqui na Irlanda. E aí, quando surgiu a oportunidade dessa suíte, porque assim, gente, aqui você tem que ser muito rápido. Não dá pra você ficar esperando, vou avisar com um mês e vou segurar essa suíte. Não acontece isso. Não segura, porque tem muita gente procurando, né? Sim. E aí, nessa suíte, a gente vai está pagando 950, né? Isso, 950, mais contas também, mas aí essas contas são mais baratas. Sim. Não tem internet, que é uma coisa que tinha na outra casa, que acabava gerando um custo a mais. A energia é mais barata também, porque Sim. é um apartamento, não é uma casa. Então tem algumas questões que acabam barateando. No final vai dar mais ou menos 1.000 euros, 1.000 e pouquinho. Então assim, no geral, quanto que a gente gasta, né, por acomodação? Hoje a gente tá pagando 950 euros mensalmente ali na locação. Para uma suíte, né? Então, para o casal morar numa suíte, Sim. 950. Eu sei que quando converte fica um valor Nossa, mas não absurdo, tem mas como. você tem que pensar com a mente daqui. Você tá trabalhando, ganhando em euro. Então você tem que pensar dessa forma. Sim. E aí mais as contas que acabam variando, mas no total vai dar ali mais ou menos uns 1.000, 1.050 por aí, total de contas para o casal, no nosso caso. Sim. Mas vai depender muito do lugar que você locar. Pode sair muito mais barato ou pode sair muito mais caro. Com certeza. E as contas normalmente que você paga aqui é lixo, né? Você paga pelo lixo, você paga pela energia e pela internet. Uma coisa que você não paga aqui na Irlanda é a água. Não é tão boa, mas você não paga. Você vai precisar de um filtro por essa conta, né? E aí, quando você sai de um determinado imóvel e vai para outro, é legal que você mantenha ali minimamente um relacionamento saudável com a landlady e landlord. Porque se o seu próximo
proprietário, na casa que você for morar, pedir alguma referência pra você, você tem ali Você tem uma referência. o número. Tudo né? eles vão querer uma referência para trabalho, para casa, para tudo que você puder ter um histórico legal é melhor. Sim. E a gente tem percebido que nessa fase aqui do verão, entre junho e agosto, são os piores meses para que você busque quartos ou casa aqui. Por quê? É verão, muita gente vem para Galway, vem para Irlanda, porque tem muitos festivais, muitas coisas acontecendo aqui, né? Quando a gente chegou em março e abril, totalmente diferente, tinham muito mais opções. Então, veja certinho o período que você vai vir para cá, né? Porque assim, é isso, você tem que colocar numa balança, porque também é um período ótimo para vir, porque tem mais trabalho. Sim. Então tem esse outro lado. Então coloca na balança, vê o que você consegue fazer, o que você acha que vai ser melhor para você, pro seu caso. A gente trouxe aqui a nossa vivência, a nossa experiência. A gente sabe que existem outras milhares de opções, outros milhares de possibilidades de preço, né? De vivências diferentes. Mas acho que compartilhando um pouquinho de como a gente viveu tudo isso, você vai conseguir entender e falar, pô, quando eu chegar lá vai ser mais ou menos assim, então eu consigo já entender e ter um norte. Sim, com certeza. E esteja aberto, né? Converse com as pessoas, fale que você está procurando casa. Tenha a mentalidade aberta que você vai ter que compartilhar, pelo menos nesse início, com outras pessoas. E é isso, gente. É por um determinado foco. Teu foco aqui é estudar inglês? Beleza. Esse é o meu primeiro objetivo. Porque muitas vezes você só vai pra casa pra dormir, né? Então, essa é a vida aqui. Funciona dessa maneira. Exatamente. Se você gostou desse vídeo, curte. É muito importante o teu engajamento aqui no canal pro YouTube entender que esse vídeo é legal e também compartilhar com outras pessoas. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, né? Alguma questão específica, ou se você tem até alguma dica, vamos criar essa comunidade e se ajudar aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal pra gente aumentar a comunidade aqui do Segue o Verbo e também para que outras pessoas possam consumir os conteúdos que a gente já tem aqui no canal sobre a Irlanda, sobre a nossa vida de intercambistas. E você não perder nada, nenhum dos novos vídeos. Sim. E compartilha esse vídeo com alguém que vai vir fazer um intercâmbio e precisa saber dessas informações. Então tá bom, muito obrigada por estar aqui e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.